Olá, irmãos. Boa noite a todos. Deixem-me pôr aqui os meus slides. Ok, então, conforme o Pedro tinha mencionado há pouco, nós vamos, já é então o quarto estudo, creio que é o quarto ou o quinto, e hoje nós iremos então olhar para o capítulo 3 do Evangelho de João. Como eu tinha dito já das outras vezes, é importante nós conseguirmos ir tendo em mente tudo aquilo que João tem escrito até aqui, em especial os primeiros 18 versículos, porque eles dão-nos como que uma introdução a todo o Evangelho. Sem esquecer este tema bastante importante em João, lá no fim já do Evangelho, João 20, o 31, que é o propósito com que João escreve o Evangelho. Que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida no seu nome. Então é bastante importante nós, à medida que vamos lendo o Evangelho de João, nós estarmos atentos a este propósito e conseguirmos ir relacionando com a leitura que vamos fazendo com este propósito. Se nós estivermos a ler o Evangelho e estamos a tirar conclusões que não se encaixam no próprio propósito do Evangelho de João, possivelmente estamos a fazer uma leitura errada daquilo que João nos quis transmitir e, por conseguinte, também daquilo que o próprio Espírito Santo nos quis transmitir também. Ok, então, olhando só uma pequena revisão para este grupo, dos primeiros 18 versículos, o prólogo, nós temos aqui uma introdução e depois temos então alguns temas bastante importantes. O princípio, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, vem este mundo, torna-se homem, habita entre nós, aquela ideia de tabernáculo relacionada com o texto de Êxodo. Deus estava entre os homens através da forma do tabernáculo e depois também o único Deus verdadeiro, que era extremamente importante para Israel, que é pai e filho juntos. Este único Deus verdadeiro que dá o direito de ser filhos de Deus a todos os que nele creem. Também sem esquecer, depois no resto do capítulo 1, estes títulos, estes olhares, quem é este Jesus de Nazaré, como diz ali. Então, o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Mestre, Filho do Homem, Messias, Rei de Israel, Jesus de Nazaré. Portanto, é interessante a forma como João também nos quer introduzir a Jesus através desta forma. Nós hoje iremos então ler o capítulo 3, não será todo, vamos ler os primeiros 15 versículos e depois ainda espreitar o 16 e o 17, e é uma conversa que Jesus tem com Nicodemos, neste caso. Aliás, daqui em diante há várias conversas que João registra, vários diálogos que Jesus vai ter com várias pessoas. Tem com Nicodemos, tem com a mulher em Samaria, depois tem com um oficial, etc. Vai havendo vários diálogos e isso é a forma como João recorre para transmitir a mensagem que ele nos quer comunicar acerca de Jesus. Então, Nicodemos, quem era? Era um fariseu, e nós, de certeza, temos na nossa mente muitas conversas que Jesus teve com fariseus, registadas nos outros evangelhos, e devemos fazer também um contraste entre a forma como Jesus fala com Nicodemos, que era um fariseu, e a forma como Jesus falava com outros fariseus. Ele, além de ser um fariseu, era também um dos principais dos judeus, portanto, isto coloca-o no Sinédrio, aquele órgão que de facto governava a nação e também deu a ordem para que Jesus fosse crucificado. Também, nas palavras do próprio Jesus, ele é um mestre em Israel, portanto, uma autoridade na questão do ensino das Escrituras, um professor, um homem conhecedor de todo o Antigo Testamento,
da lei, de detalhes, de pormenores. No entanto, Nicodemos não compreende o que é nascer de novo. Isto no versículo 10. Eu creio que é importante lermos este texto e eu vou pedir, por favor, para alguém que faça uma boa leitura para poder abrir o microfone e ler estes versículos. Tenho 2 slides com os versículos e eu pedi a alguém para ler, talvez uma irmã, uma senhora, se pudesse ler estes versículos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um líder dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Mestre, todos sabemos que Deus te enviou para nos ensinares, e bastam os teus sinais para o provar. Jesus retorquiu: É realmente como te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que queres dizer com isso? Perguntou Nicodemos. Como pode uma pessoa voltar para o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: É realmente como te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os homens só conseguem reproduzir vida humana, mas o Espírito Santo dá vida espiritual. Por isso, não te admires de te ter dito que precisas nascer de novo. Assim como ouves o vento, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim se passa com aquele que é nascido do Espírito. Como é que isso pode ser? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Então tu, um respeitado mestre de Israel, não compreendes estas coisas? Estou a dizer-te aquilo que sei e que vi, e contudo não queres acreditar. Se não acreditas em mim, quando te falo destas coisas que acontecem aqui entre os homens, como poderás crer se te falar de coisas celestiais? Pois sou eu, o Filho do Homem, desci à terra e voltarei novamente para o céu. Assim como Moisés ergueu no deserto a figura de uma serpente, assim também eu irei ser levantado, para que todo aquele que crer em mim tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu... Continua até o 17. Até o 17. Até o 17, não é? Continua, sim. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Deus não mandou o seu filho para condenar o mundo, mas para o salvar. Ok, obrigado, Olga, pela leitura. Algumas coisas aqui importantes que eu queria destacar, que fazem parte da conversa que Jesus tem com Nicodemos, mas também dá-nos uma ideia do pensar de João. Portanto, há um diálogo aqui que há entre Jesus e Nicodemos, mas também João está a comunicar connosco, a pôr alguns destaques, alguns detalhes. E uma das questões onde notar aqui que ele aborda é que Nicodemos vai de noite ter com Jesus. Ora, quase que seria indiferente para nós, se queremos ter vida eterna, se esse é o propósito com que João escreve o Evangelho, não é? Que Jesus fez vários sinais, ele registra os sinais para queremos termos a vida eterna. Para nós, como leitores, praticamente não faria diferença se Nicodemos foi ter com Jesus de manhã, de tarde ou à noite. No entanto, João decide registar que é precisamente à noite que Nicodemos vai ter com Jesus. E algumas opiniões, alguns comentaristas têm sido algumas opiniões sobre esta questão. Um autor que eu já mencionei aqui uma outra vez, por exemplo, ele acha que é um detalhe sem qualquer relevância na narrativa. João apenas está a dizer, foi de noite, pronto, escreveu, e não tem qualquer significado, não há nenhuma importância. Outros acham que isto aconteceu porque os rabinos tinham o costume de ficar pela noite dentro, a estudar, a debater e terem conversas uns com os outros. É uma realidade.
Isto acontecia entre esses mestres de Israel, entre os rabinos, e então Nicodemos, seguindo esse costume, também foi de noite ter com Jesus. No entanto, há outros que acham que Nicodemos foi ter com Jesus, pronto, para não ser identificado. Ele era um fariseu e se calhar Nicodemos pensou, eu vou falar com este mestre, os outros vão me ver, vou ficar mal visto, então vou de noite para não ser visto. É uma outra possibilidade que por vezes é apontada. Mas se nós olharmos para todo o Evangelho de João, nós vamos notar que há uma forma muito peculiar com que João usa a palavra noite ao longo do seu Evangelho. Se estão recordados no prólogo, nós já tivemos aqueles contrastes entre luz e trevas. Nele estava a luz brilha no meio das trevas. Portanto, essa ideia de contraste entre luz e trevas, ela é colocada logo no início do Evangelho, e ao longo do Evangelho essa luz, trevas vai continuar a existir também como a questão de dia-noite. E nós podemos olhar a forma como João usa essa questão da noite ao longo do Evangelho. Nicodemos, ele é interessante. Jesus diz que ele não compreende como é que se pode entrar no reino dos céus. Jesus diz, então, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas, ou seja, Jesus estava-lhe a explicar alguns princípios que seriam básicos para a entrada no reino dos céus, e Nicodemos, sendo um mestre em Israel, não estava a discernir aquilo que Jesus queria dizer. Não sei o que é que Nicodemos ensinava, como fariseu, como principal entre os judeus, às pessoas, mas baseado naquilo que seria um ensino de fariseu, talvez pelo menos três destaques que ele deveria fazer: obediência aos mandamentos. Então, se temos um fariseu que está a ensinar alguém acerca de Deus, das Escrituras, da entrada no reino dos céus, esse seria algo bastante importante, obedecer aos mandamentos. Seria um bom requisito, talvez, que Nicodemos iria enfatizar. Mais devoção a Deus. E lembrem que isto são questões que vêm da Tora do Antigo Testamento. Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E também a submissão alegre à vontade de Deus. Não era apenas uma questão de obediência, mas uma obediência com alegria à vontade de Deus que nos ama. Possivelmente isto poderia ser um ensino de Nicodemos. Eu não estou a dizer que ele que ensinava estas coisas, apenas dentro daquilo que seria esperado de um mestre de Israel, baseado em todo o conceito do Antigo Testamento nos dias de Jesus, serão pontos bastante importantes neste ensino. No entanto, há uma coisa que para ele ainda não faz sentido, que é precisamente aquilo que Jesus diz. E talvez esta ideia de ele ir ter de noite, possivelmente é uma noite astronómica, porque seria escuro, portanto, já depois do pôr do sol, certamente, não estou a pôr isso em causa, ele foi ter com Jesus durante a noite, mas a noite pode ser ainda, ter uma outra conotação, é que a noite era noite para Nicodemos. Jesus falava-lhe da luz do reino de Deus e Nicodemos ainda estava em trevas. Ele não entendia aquilo que Jesus dizia. Por exemplo, em João 9,4, nós lemos assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aqui temos um contraste entre dia e noite. Depois, mais à frente, em João 11:10, mas se andar de noite, se alguém anda de noite, o que vai acontecer? Tropeça, porque nele não há luz. Ora, talvez aqui a ideia de Nicodemos ter ido de noite. Nele ainda não havia luz, e de facto Nicodemos, de noite, ele vai falar com a luz verdadeira, isto tendo em mente o prólogo. Quem é Jesus? O que é que nós sabemos acerca de Jesus até aqui? Ele é a luz. E Nicodemos vai falar com a luz quando? Quando ainda é de noite. No 13:30, por exemplo, também acerca de Judas, é um outro detalhe que João registra também na questão da traição, e quando Judas recebeu o bocado, ele saiu logo e
era noite. E, de facto, era noite para Judas, era noite para os fariseus que tinham feito este complô com Judas, era noite para muita gente, porque não estavam a discernir o que estavam a fazer de crucificar o Filho de Deus. Aquele que seria o rei está a ser rejeitado. Então, este conceito de noite em João, por vezes, pode não significar apenas só a questão astronómica, de ser dia no sentido de haver claridade solar, ou de ser noite no sentido de estar escuro, mas pode ter uma conotação de alguém conseguir discernir a mensagem do reino de Deus e alguém não conseguir compreender a mensagem do reino de Deus. Porquê? Está em trevas. Isto tem a ver com o nosso prólogo. Qual é o propósito? João escreve para que eu creia que Jesus é o Filho de Deus e eu possa ter vida eterna crendo no seu nome. Ele é a luz. Quando eu compreendo esta mensagem, é dia para mim, eu vejo para onde vou, eu estou seguro, porque Cristo é a luz da minha vida. Mas quando eu não entendo isto, eu estou em trevas. É noite para mim, é escuro, não sei para onde vou. Esta é a situação do homem caído. E possivelmente João está aqui a fazer este jogo com este conceito de Nicodemos ter ido de noite ter com Jesus. Hão de notar que Nicodemos, neste evangelho, apenas surge em três momentos. Este é o primeiro momento em que ele surge, depois ele tem um pequeno discurso juntamente com os seus amigos fariseus acerca de Jesus, e ele aparece de novo já depois de Jesus ser crucificado, quando ele é sepultado. E nesse momento, Nicodemos, ele aparece de dia. E ele vai prestar honras dignas de um rei ao sepultar Jesus. Não sabemos muito mais sobre este nome Nicodemos, mas é interessante notar esta movimentação que Jesus faz acerca de Nicodemos no Evangelho e também na perspectiva do leitor. Ou seja, é possível que um leitor de João comece a ler o Evangelho ainda sendo noite, não sabe nada do Evangelho, mas à medida que lê, talvez essa luz vai clareando, e quando chegamos ao fim do Evangelho, talvez para o leitor já é dia, e pode ter esta atitude de Nicodemos, de ir em plena luz do dia, juntamente com José de Arimateia, e vai levar especiarias para o sepultamento de Jesus, em grande quantidade, com bastante dinheiro, à vista de toda a gente. Se por um lado ele vai no início à noite, podemos pensar para ele não ser visto, falar com Jesus, no fim do Evangelho, ele vai se identificar com a morte de Jesus, em plena luz do dia, da forma como ele vai fazer o sepultamento, e depois iremos voltar a ver isso. Um outro destaque que eu queria que pensássemos nestes versículos aqui é a questão da ideia do nascer de novo. E outra vez, nós podemos estar aqui com um jogo de palavras que João esteja a fazer. Porque a palavra que nós temos traduzida na nossa Bíblia, novo, ela de facto na língua grega tem dois significados. A própria palavra. Portanto, eu não estou aqui a dizer que a tradução está bem feita ou mal feita, não tem nada a ver com boa ou má tradução, é apenas uma questão de impossibilidade de traduzir. Tem que se optar por um significado, não podemos ter os dois significados, mas a palavra que temos traduzida por novo, ela também significa de cima ou do alto. Tem dois significados, é a mesma palavra e significa outra vez ou significa de cima. E então, este versículo 3 diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por exemplo, quando nós lemos no versículo 31 deste mesmo capítulo, esta palavra surge outra vez. Mas ela agora como é que está traduzida? Quem vem das alturas, ou quem vem de cima, ou quem vem do alto, notem que aqui a palavra não está a ser traduzida como quem vem de novo, mas quem vem de cima, das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu, ou seja, de cima, está acima de todos. Esta palavra aqui, em vez de estar a ser traduzida de novo, ela está a ser traduzida de cima. Porquê é que esta tradução é feita aqui e não de novo? Porque há um paralelismo, notem que há um contraste entre quem vem da terra
e quem vem do céu. Então, o tradutor aqui, ele vai optar por pôr quem vem das alturas, não só porque a palavra significa aquilo, mas por causa do contexto. O contexto é que vai dizer que aqui é melhor optar por uma tradução das alturas, ou de cima, do que de novo. Nós temos outra situação, no capítulo 19, versículo 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima, é a mesma palavra, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ora, aqui não faz sentido no contexto, se eu lesse, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de novo não te fosse dada. Ficava uma leitura um pouco estranha. De novo, e significa que já teria havido uma outra situação anterior. Daí que faz todo o sentido, olhando para o contexto, ser traduzido como de cima. E ainda no versículo 11, e esta aqui é bastante interessante, o uso da palavra no sentido de alto ou de cima, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto ou de cima a baixo. Então notem que esta palavra até é usada na área do têxtil, não é? Na área têxtil. A túnica de Jesus era cozida de cima para baixo. Ok, voltando então aqui ao versículo 3 do capítulo que estamos a estudar, é bem provável que haja aqui uma conversa entre Jesus e Nicodemos, que Jesus quer transmitir alguma coisa e Nicodemos não compreende. Porque o ensino de Nicodemos era muito baseado em regras. Temos mandamentos para observar. Claro, os 10 mandamentos, extremamente importantes, mas não apenas os 10. Todo o resto. Houve um judeu na época medieval chamado Maimónides e ele fez uma compilação de todos os mandamentos e então ele identificou 613 mandamentos. Ainda hoje, dentro das comunidades judaicas, regem-se por 603 mandamentos que alguém ligado ao judaísmo terá que obedecer. Portanto, todo este sistema de funcionar em obediência a mandamentos, adorar tudo, mas a perspectiva seria na base da terra. O que Jesus está a dizer é que ele tem que nascer do alto. E parece que Nicodemos não compreendeu assim. Parece que Nicodemos compreendeu como está traduzido nas nossas Bíblias. Tu tens que nascer outra vez. Então, notem que não é propriamente que Jesus não está a dizer que ele não tem que nascer de novo. Possivelmente Jesus está a dizer, Nicodemos, tu tens que nascer de novo, e esse nascimento novo que tem que acontecer em ti vem do alto, não é produzido por ti próprio. Ele vem de cima. E tu tens que nascer de novo e tu tens que nascer de cima. Eu quero-vos convidar a lerem de novo o prólogo, passarem os olhos por aqueles primeiros 18 versículos, em especial o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Ou seja, a interpretação que Nicodemos estava a fazer de nascer outra vez, ou seja, eu vou ter que voltar outra vez do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, para entrar no reino dos céus. É essa a pergunta que ele faz a Jesus. E Jesus está a dizer, não é isso que eu estou a falar, Nicodemos. Eu não estou a dizer que tu tens que nascer outra vez. Eu estou a dizer que tu tens que nascer de Deus. Tem que se operar em ti. Não é uma coisa no plano humano. Não é um intelecto, não é uma obediência a mandamentos, não é cumprir uma série de regras. O que tem que acontecer na tua vida, Nicodemos, tem que ser algo que vem de cima, do alto, que vem de Deus. E isso vai provocar em ti uma transformação tal que, agora digo eu no dizer de Paulo, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a ideia de ser de cima e a ideia de ser novo dá-me a entender que as duas estão ali implícitas nesta palavra. Agora, na tradução da nossa Bíblia, não seria correto alguém colocar Nicodemos, tu tens que nascer de cima e outra vez. Isso seria péssimo, mas uma nota de rodapé talvez poderia ajudar. Mas este conceito de que o novo nascimento, nascer outra vez, é algo que é operado da parte de Deus,
está em perfeita harmonia com todo o resto do Evangelho e também com o ensino das Escrituras. Então temos Nicodemos, seguindo esta linha, Nicodemos ainda não sabe quem é Jesus. Notem que os últimos versículos do capítulo 2, nós ali lemos que Jesus conhecia a todos muito bem. Não sei se lembram que o fim do capítulo 2, aqueles 2 ou 3 últimos versículos, diziam que muitos vendo na festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que Jesus fazia, creram nele. Mas Jesus não se confiava a eles porque a todos conhecia muito bem. Ora, Jesus conhecia muito bem Nicodemos. Nicodemos diz que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Então Nicodemos está incluído nos tais que veem sinais e de alguma forma creem em Jesus porque vai falar com ele. Mas ele já sabe quem é Jesus, que ele compreende tudo? Não, ainda não. Ainda é noite para Nicodemos. Ele precisa de perceber alguma coisa mais. O que ele precisa de perceber é o que tem que acontecer na vida dele é algo gerado por Deus, pelo Espírito Santo. E isso vai fazer dele um novo ser, uma nova criatura. Depois tem uma outra expressão que também não é fácil de compreender à primeira vista, que é no versículo 5, nascer da água e do Espírito. E notem que tanto esta questão do nascer de novo, como no nascer da água do Espírito, é sempre precedida desta expressão, em verdade te digo. Este em verdade te digo, se fosse uma tradução literal, seria amém, amém. Eu digo-te. De facto, o que tem o texto seria amém. Ou seja, Jesus estaria a dizer amém, amém, eu digo-te. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esta expressão, quando é repetida 2 vezes, aliás, em geral, quando alguma coisa surge 2 vezes nas Escrituras, é extremamente importante. E notem que quando é para nascer de novo, diz, em verdade te digo, tens que nascer de novo. Acerca da água do Espírito, em verdade te digo, tens que nascer da água e do Espírito, que vai condizer com nascer também de cima. Então, 2 verdades grandes aqui que Nicodemos tinha que aprender. O que tinha que ser operado nele seria da parte de Deus, iria fazer nele algo novo. E também, de novo aqui, é da água do Espírito, não pode entrar do reino de Deus. Então, outra vez, nós temos aqui algumas interpretações possíveis acerca desta ideia de nascer da água e do Espírito. Por exemplo, há uma ideia que diz que temos aqui em causa o nascimento físico e o nascimento espiritual. Ou seja, Nicodemos nasceu da carne, é um ser humano, mas agora tem que ter um nascimento espiritual para entrar no reino dos céus. E então isso vem à luz do versículo 6, que diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então o nascer da água, nesta interpretação, vai dizer que é uma alusão na altura do parto, o arrebatamento das águas. Portanto, nascer da água é quando o bebê nasce, a mãe tem aquele, diz-se, rebentou o saco das águas, portanto seria um nascer físico, e depois então teria que ter um nascimento espiritual. O problema desta interpretação é que depois não há mais nada nas Escrituras que segue esta linha. Não há nenhuma ideia depois de que nascer da água se relaciona com o nascimento físico. Não temos nenhuma expressão mais nas Escrituras que transmite isso. Portanto, há uma certa falta de apoio da própria Escritura para entendermos desta forma. Também há quem afirme que o nascer da água se refere ao batismo. Mas nesse caso, então, deveria ser mencionado outra vez, porque se é condição para salvação, notem que aqui não é uma opção, é algo essencial. Se ele não nascer da água, neste caso, se ele não for batizado, não pode entrar no reino dos céus. Se neste caso nascer da água e do Espírito é uma referência ao batismo, significa que qualquer pessoa que não seja batizada não pode entrar no reino dos céus, e basta ser batizado para entrar no reino dos céus. Então era esperado que houvesse mais ênfase nesta ideia de nascer da água para que fosse identificado como batismo, o que também não surge no texto. Agora,
olhando, porque notem, Jesus está a falar com um mestre da lei, com um conhecedor das escrituras do Antigo Testamento, e dá a ideia antes que surge como uma referência a um elemento de purificação. O novo nascimento, este nascimento que é operado de Deus, é um novo nascimento que purifica e renova o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, afastado, alienado de Deus pelo pecado. Então, isto estava prometido no Antigo Testamento. Certamente que Jesus, ao falar com Nicodemos, sendo ele um mestre, um principal dos fariseus, dos judeus, um fariseu principal dos judeus, estes textos eram conhecidos. Ele percebia aquilo que Jesus estava a dizer neste sentido. Então, Ezequiel escreve assim, o Senhor a falar à nação: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, para dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Notem que a iniciativa aqui não é do ser humano cumprir as leis de Deus, mas é Deus que está a ter a iniciativa de transformar o ser humano. E notem também que a ideia de água pura para purificação, a transformação de um coração novo, um espírito novo, estas ideias estão aqui em Ezequiel, e são estas ideias que Jesus está a comunicar a Nicodemos. É muito provável que seja este texto que está ali de base nesta conversa que Jesus está a ter com Nicodemos, sendo ele um mestre da lei. Então, este nascer da água e do espírito está ligado com a ideia deste nascer de novo, esta ideia de ele não ser purificado, Nicodemos não ser um homem puro, porque observa a lei, porque adora apenas um Deus, porque faz uma série de regras e preceitos que os judeus da sua época observavam. O que o faz entrar no reino dos céus é precisamente esta transformação purificadora, que não é ele que a faz, mas é Deus que a vai fazer. E colocarei também o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. Mas notem que esta ideia de andar nos estatutos, guardar os juízos e observar, vem depois do Espírito Santo ser dado. Então não é capacidade humana que vai permitir este relacionamento com Deus. Há uma série de outros textos, eu vou ler rápido por causa do tempo. Há uma série de textos nas Escrituras também que falam desta ideia de nascer de Deus. Por exemplo, Paulo escreve assim a Tito: não por obras de justiça praticadas por nós, portanto o tal contraste, e não esqueçam que Paulo era um fariseu, portanto temos aqui um eco de Nicodemos, numa questão de cosmovisão, como ele olhava o mundo, não por obras de justiça praticadas por nós, obediência aos mandamentos, adorar um único Deus, etc, etc, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, não pelas nossas obras, adiciono eu aqui, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Pedro, também: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e diz depois no 23, pois foste regenerados, não de semente corruptível, ou seja, fazendo um eco agora com Nicodemos, não de carne e sangue, mas incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então uma regeneração que não vem do homem, mas uma regeneração que vem de Deus. E por fim, da própria pena de João, nas suas cartas: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, de Deus. E depois temos também 1 de João 3,9, e depois 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então esta ideia de ser nascido de Deus, de ser nascido do alto, ela está nas Escrituras, e João mesmo menciona. Então os últimos versículos 14 e 15, nós temos também aqui um quadro que remete para o Antigo Testamento, que é a serpente no deserto. E esta conversa então que Jesus está aqui a ter com Nicodemos, Jesus vai buscar este quadro,
E então ele vai dizer que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E o modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nós temos aqui estes temas, ter a vida eterna, já estava naqueles primeiros 8 versículos, mas agora aqui este quadro da serpente no deserto. Eu só vou ler ali o último versículo. Então, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E esta é a analogia que Jesus está a fazer. Havia uma serpente que foi levantada e quem olhasse para ela, sarava. Porquê? Foi essa, o método que Deus providenciou para aquela situação. Agora, Jesus está a dizer que o Filho do Homem vai ser igualmente levantado. E, como bons leitores, nós podemos quase ouvir um eco. E quem olhar para ele será sarado do pecado que mata. Aquela questão lá em Gênesis. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Agora, o antídoto, Deus está a providenciar. A imagem já foi dada no Antigo Testamento. Uma serpente providenciou, digamos que o antídoto, entre aspas, para o veneno das cobras. Uma serpente foi erguida, quem olhasse sarava. Uma questão de fé, apenas a crer naquilo que Deus disse. Agora Deus está a providenciar de forma semelhante o antídoto para o veneno do pecado. Seu próprio Filho, Deus feito homem, ser levantado, e quem olhar e crer nele, como diz João, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta ideia de levantar, ela quase que funciona como um pêndulo. O que nós temos visto até aqui é, no início, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois, o verbo fez carne e habitou entre nós. Mas depois, quando ele está aqui, como humano, vive entre nós e ele é levantado na morte, na cruz, é erguido. Morre, mas não fica ali. Este levantar da cruz passa por um levantar da sua ressurreição, passa por um levantar da sua ascensão e passa finalmente por um levantar até que fica de novo à direita de Deus. Digamos que há um movimento como que de um pêndulo, veio do céu, passa na terra e continua a ser levantado. E todo este processo culmina precisamente com a nossa salvação, com a nossa redenção. Então o meu tempo terminou, ainda queria que olhássemos aqui para os versículos 16 e 17. Deus amou o mundo, notem que é bastante importante a forma como este texto começa, porque Deus amou o mundo, então temos que olhar, porque esta é a explicação, aliás, aqui fica quase a questão se isto ainda são palavras de Jesus ou se é um comentário de João àquilo que ele tem escrito até aqui. Se vocês tiverem aquelas Bíblias com letra a vermelho, quando são palavras de Jesus, provavelmente vão encontrar aqui estes versículos com letras a vermelho. E muitos vão identificar que são palavras de Jesus. A mim parece-me que a partir do versículo 16 é mais um comentário que João está a fazer ao diálogo que aconteceu entre Jesus e Nicodemos, ou seja, o diálogo entre Jesus e Nicodemos teria terminado no versículo 15 e agora João explica aquilo que Jesus disse, ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal questão de ser levantado, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu queria dar a oportunidade, antes de irmos aos grupos, se alguém tiver uma questão que queira colocar, ou agora aqui, ou se depois quiser colocar no bate-papo, podem pôr também. Se não, então passo a palavra ao Pedro Costa. Obrigado, Paulo. Realmente, como habitualmente temos sempre aqui uma pergunta para falarmos nos mini-grupos, portanto vamos nos dividir, a Ruth vai fazer isso, mas antes eu queria realmente partilhar então a respectiva pergunta que nós temos para hoje.
Portanto, a pergunta é o seguinte, eu vou também aproveitar e colocá-la também para que nos possam também relê-la e entender basicamente aquilo que é pretendido. Então, cá está. Olhando para o prólogo, portanto, de João de 1 a 18, portanto, do capítulo 1, de 1 a 18, e para o restante texto de João, que temos estudado até aqui, como podemos explicar a um amigo, de forma completa e clara, o que é nascer de novo? Portanto, esta é a tarefa que temos então para os mini-grupos, portanto, onde nos vamos separar como habitualmente, automaticamente vamos para os respectivos grupos e voltamos então já de seguida. Não se esqueçam de escolher logo ao início um responsável que possa ficar encarregue de fazer um pequeno resumo, só uns apontamentos daquilo que realmente decidiram. Basicamente o objetivo é que essa pessoa possa explicar então de uma forma curta o que é que o grupo pensou e de que maneiras é que podíamos transmitir então a um amigo. Portanto, pedi então à Ruth para nos fazer então a divisão e até já. Vamos começar por escutar um bocadinho um resumo do que foi falado em cada grupo. Então, nesse sentido, vamos à sala número 1, que era a sala do nosso professor Paulo Oliveira, portanto, onde temos o nosso irmão Armandino, que ficou como responsável. Portanto, se ele puder então ligar o seu microfone e falar então aqui o resumo do que falamos. Bem, realmente, eu hoje meti-me numa alhada. Ora, eu tirei algumas ideias do que foi dito na sala. Perguntou-se então a cada um como é que cada um via como é que explicaria a um amigo o que é nascer de novo. Houve alguém que disse que nascer de novo é como ter um pai novo através de um pai novo, não pai espiritual. Falou-se que Nicodemos viu que os sinais de Jesus revelaram. Nicodemos viu que os sinais de Jesus revelaram que Jesus veio de Deus, mas isso não foi o suficiente para Nicodemos crer-se em Jesus. Por isso, não é só através dos sinais que alguém pode levar alguém, algum amigo a nascer de novo. Depois disse que Nicodemos só aceitou Jesus, realmente, só compreendeu Jesus quando o viu na cruz. Aí talvez, aí é que ele percebeu completamente aquilo que tinha ficado a meio na conversa. Depois foi-se buscar o exemplo também do Antigo Testamento. A serpente foi levantada no deserto e quem olhasse para ela era salvo. Assim, Jesus também teria que ser levantado. Pronto, e é só isso que se me oferece dizer. Ok, obrigado Armandino. Vamos para o grupo número 2. Portanto, não sei quem é o responsável do grupo número 2, mas já estou a ver aqui a Ruth. Penso que foi ela a escolhida. Fui eu, desta vez, outra vez. Então, no nosso grupo, nós pegámos a dizer que é difícil explicar às vezes o Evangelho sem sabermos a situação de base da pessoa. No entanto, nós temos sempre que ter em atenção e abordar alguns tópicos, nomeadamente quem é Jesus, onde é que Jesus estava, qual a missão então que ele veio fazer aqui na Terra e quem é Jesus para nós numa perspectiva também de testemunho pessoal. Depois, terem atenção sempre explicar quem é Jesus de acordo com o plano da salvação e mostrando então a pessoa a necessidade de arrependimento e o pecado e qual a missão então de Jesus como sendo Salvador.
Pegando na parte de Nicodemos, falámos na parte do nascer de novo, não é? E se nós pegarmos no bebê, conseguimos explicar então que todos nascemos e temos a necessidade também de ser cuidados e crescer. Então, da mesma maneira, a primeira necessidade é a pessoa nascer, conhecer quem é Jesus e depois então ir crescendo e aí dar um acompanhamento espiritual à pessoa. Também, e isto também dá por exemplo, para um ateu, se todos nós nascemos, também sabemos, é certo que vamos morrer, não é? É a única certeza que se tem quando se nasce. E então, na morte nós temos duas possibilidades, ou a morte eterna ou a vida eterna, e então explicar também essa parte a uma pessoa. Também falou-se da importância de pegar desde Gênesis e fazendo a comparação até com João e ir explicando todo o plano da redenção, para a pessoa conseguir compreender então a mensagem da Bíblia. E também sobre a parte da visão, falámos que um novo nascimento também nos dá uma nova visão de vida, uma vida com luz, e então assim conseguimos explicar o pecado e que todos necessitamos de ter uma nova visão. E é um contexto também que até descrentes conseguem perceber a parte das trevas e da luz. Foi isso. Ok, portanto, eu devolvia só aqui a palavra ao nosso professor Paulo Oliveira, portanto, se ele quer completar aqui mais alguma coisa, não surgiu nenhuma pergunta também no bate-papo, portanto, se o Paulo agora quiser poder concluir, força. Ok, é um bom desafio que nós sempre temos de poder explicar o Evangelho a alguém. Todos nós, se calhar, estamos envolvidos em igrejas e queremos que as igrejas cresçam. Às vezes nós confundimos pessoas que assistem com a igreja que cresce. A igreja é o corpo de Cristo, são pessoas salvas, com o nome escrito no livro da vida. E por vezes nós temos vários tipos de pessoas que creem dentro de uma sala, não é? Onde temos cultos ao domingo de manhã, ou à tarde, ou seja lá quando for. E parece que João está aqui a querer um pouco filtrar isso. E neste sentido, eu queria-vos realmente encorajar a pensarem desta forma. Por exemplo, imagina que nós não tínhamos nada da Bíblia. A única coisa que tínhamos era este Evangelho. Vivíamos numa época quando não tínhamos telemóveis com aplicações da Bíblia, qualquer coisa assim, não é? Com internet onde podemos consultar tudo. Mas vivíamos num outro período, talvez no primeiro século, depois de Cristo, e alguém nos tinha entregue um rolo com uma série de coisas escritas lá. E isso era o Evangelho que João escreveu. Depois de lermos isso, como é que nós iríamos fazer essa abordagem com alguém? Porque houve muitas pessoas que certamente não tinham o privilégio que nós temos de ter Antigo Testamento, Novo Testamento, de sermos educados e crescermos e fazermos relações com aquilo que Paulo escreveu, com aquilo que havia no Antigo Testamento, etc, etc. E isso porquê? Porque é interessante nós tentarmos compreender a mentalidade de João, a forma como o Espírito Santo usou João para nos comunicar esta verdade da palavra de Deus, quem é Jesus. E tendo ele este propósito de escrever para que nós possamos ter a vida eterna, era bom fazermos uma leitura, uma segunda leitura, terceira, quarta deste Evangelho e fazendo anotações. Se eu tenho aqui alguma coisa que um discípulo de Jesus que passou anos com Jesus escreveu para que pessoas sejam salvas, que ferramentas importantes, que informação importante, que conceitos importantes João registrou ali para eu poder comunicar a outras pessoas. Então notem que até aqui o que temos visto é que ele é muito cuidadoso e quer dizer que Jesus não é apenas um ser humano, ele é Deus que se tornou homem. Depois ele quer mostrar também que não é por causa do bom desempenho, neste caso com Nicodemos, de uma boa obediência à lei e até de um estudo da Bíblia que eles tinham na época, isso não dá acesso ao reino dos céus. E eu não sei se isso terá sido um choque para Nicodemos. Eu ponho no lugar de Nicodemos e eu irei pensar assim, então quer dizer que eu andei até agora a estudar, eu andei até agora a ensinar,
E basicamente estes princípios, porque notem, os princípios que ele ensinaria, obediência à lei, devoção ao único Deus, etc., não é errado. É louvável. E temos que fazer. Mas, no entanto, é que não é isso que dá acesso ao reino dos céus. E então é a tensão que existe entre sermos boas pessoas, termos boas práticas, boa ética, sermos fiéis, fazemos uma série de coisas louváveis e excelentes que podem acontecer na vida de uma igreja, pessoas que se dedicam ao ensino, pessoas que se dedicam na área da música, seja o que for, mas a pergunta é, nela já foi operado aquilo que era necessário acontecer na vida de Nicodemos? Ou são eles bons cidadãos, bons religiosos, bons conhecedores das Escrituras? No entanto, esta transformação que nos catapulta de um estado de separados para Deus, para sermos herdeiros do reino dos céus, possivelmente não tinha acontecido em Nicodemos e talvez em muitas das pessoas que nós conhecemos, que frequentem ou assistem à igreja onde estamos, talvez isso não tenha acontecido. E aparentemente eles são este tipo de pessoas. Conhecem as Escrituras, no sentido de saberem textos de cor, têm compromisso, assistem regularmente, possivelmente até oram. Eu duvido que Nicodemos não fosse um homem que orasse a Deus. No entanto, todas estas características não estavam a colocar Nicodemos como eu sou cidadão do reino dos céus. E Jesus é perentório, ele é muito forte nisso. Ninguém pode ver o reino não nascer de novo. É importante nós sabermos comunicar esta mensagem do Evangelho. Esta questão que está lá no 1:12. A todos quantos o receberam, deu poder de serem feitos filhos de Deus. E a analogia que Jesus faz. A serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado também. Desculpem, acho que eu fico a falar, estou entusiasmado, eu ia por aqui fora, não me calava, acho que ia repetir tudo outra vez, mas eu quero vos encorajar a lerem, relerem pelo menos tudo isto até aqui. Jesus vai continuar com diálogos, nota, ele vai chegar a Samaria, fala com aquela mulher, não lhe vai dizer que ela tem que nascer de novo, ele vai usar outra linguagem. E o que é que nós temos que discernir? Não é a fórmula das palavras que Jesus usa. Jesus com Nicodemos é um fariseu, ele diz umas coisas. A mulher está em Samaria, é uma mulher, tem um outro contexto. E o que nós temos que discernir é o cerne da mensagem que João quer que eu, como leitor, compreenda. Juntando todos estes pontos, estas conversas, estes sumários, estas conclusões que ele vai fazendo, que João quer que eu, no fim, eu vá compreendendo o que esta mensagem que ele quer comunicar, que me tira deste reino dos homens, afetado e caído pelo pecado, e me coloca como alguém que tem vida eterna e união e comunhão com Deus. Ok. Portanto, vamos então assim terminar e depois o Paulo ainda fica mais aqui, quem quiser realmente ainda continuar ainda por mais algum tempo, ouvir mais alguma coisa, portanto, ou tecer alguma pergunta, também podemos fazer. Eu ia pedir ao nosso irmão José Água, se